Ok, então vamos lá. Deixa eu projetar já aqui um primeiro slide, só para mostrar para vocês uma coisa. Ó, vocês conseguem visualizar meu slide? Sim, sim. Sim? Então, olha Sim. só, eu conheço todos vocês, mas vocês não se conhecem. Então, nesse primeiro momento, eu queria pedir para cada um falar rapidamente, né, questão de 1 minuto, a respeito de vocês. Então, vocês podem falar os seus nomes, o nome da empresa. Peraí, chegou alguém. O nome da empresa de vocês, a área de atuação, ou seja, qual que é o produto ou serviço que vocês oferecem e qual que é a localidade de vocês. Né? Aqui em Goiânia, pode falar o setor também, a localidade, mas é muito simples, tá? É 1 minutinho só para cada um, só para a gente contextualizar com quem que a gente está trabalhando. Belezinha? Sim. Daí, conforme vocês forem falando, eu vou indo aqui no sistema, entrando e confirmando a presença e mandando para vocês o e-mail de confirmação. Tá bom? Pronto? Pronto. Então vamos lá. Meu nome é Jaime. A minha empresa chama Arcon Radiadores e Peças. Somos uma empresa no segmento de autopeças especializada. Especializada em sistema térmico de motor, de veículos e de motores. São radiadores, intercoolers, todo o sistema que compõe um sistema térmico de motor. E estou localizado em Goiânia, na Avenida Consolação, mas em breve estaremos em novo endereço, na Rua Cristal, setor rodoviário, próximo ao Dergo. É isso. Obrigado, Jaime. Próximo. Bom, eu vou falar, eu sou o Douglas. Digital. E hoje nós somos focados também na parte de vestuário masculino. Então, peças de vestuário masculino completo a gente atende, focado no digital, marketplaces e e-commerce mesmo, como eu falei. Eu fico aqui, a nossa sede fica aqui no Jardim América, em Goiânia. Douglas, só um minutinho. Deu uma travadinha quando você estava falando. Você pode repetir o nome da sua empresa, por favor? Taberna. Taberna, né? Isso. Aí no cadastro tá TBR Gestão, viu? TBR, ok. Próximo. Obrigado, viu, Douglas? Valeu. Tá me ouvindo, Daniel? Sim, tô ouvindo, Luciano. Pode falar. Eu sou ano da Paris 4 Viagens. Nossa área de atuação é viagens, viagens em grupo, principalmente aquela questão da peregrinação religiosa também, tá? Oferece todo tipo de serviço e produto, ok? Principalmente eu tô aqui. Luciano, eu acho que tá travando muito a sua fala. A gente tá com uma certa oscilação na internet. E agora? Tá me ouvindo? Agora sim, tá melhor. Então tá, vou repetir tudo de novo, tá? Tá bom. Meu nome é Luciano, a minha empresa é Paris 4 Viagens e Turismo. Então, toda essa parte que envolve o turismo, principalmente viagem em grupos religiosos, né, grupos empresários, essa parte que oferece todo tipo de produto e serviço. E eu estou aqui no Boiano. Obrigado, Luciano. Bom, meu nome é Ângela, eu tenho uma confecção de camiseta masculina, a gente já está no mercado há mais ou menos 18 anos e a nossa empresa fica aqui no Conjunto Veracruz. A gente trabalha só por intermédio de representantes. Obrigado, Ângela. Boa tarde, eu falo em nome da Ambiental Engenharia, eu trabalho na área administrativa da empresa e somos uma empresa de engenharia voltada para as reformas e construções sustentáveis. Estamos aqui na T2 com a T9.
Obrigado, Cassiano. Bom, eu sou o Iris, dono da Nato Vegetal, né? Uma empresa de produtos naturais. Tem 4 anos que a gente está no mercado, lutando muito. E hoje a nossa localidade é no Jardim América, próximo ao Tativo. Obrigado, Iris. Foi todo mundo? Quem está faltando aí? Boa tarde, eu sou o Guilherme. Eu estou falando em nome da Ferragista Estrela. Bom, a gente trabalha com mais de 4.000 itens aqui, desde parafuso, ferramentas. A gente só não trabalha com o básico, né? Mas a gente trabalha com... tirando o básico com tudo. A gente se localiza aqui em Bela Vista de Goiás. Bacana, hein? O Jefferson, você já falou ou não, né? O Jefferson é meu sócio, ele deu uma saidinha aqui, mas você tá vendo, tá bom? Beleza, belezinha. Olha só, essa foi a nossa primeira parte, então. Eu acho interessante, né, que cada pessoa tenha um tempo, né, para falar a respeito da sua empresa, falar do seu negócio, porque muitos de vocês vão poder se ajudar. Então, por exemplo, o Cassiano, ele trabalha numa construtora que tem por foco o desenvolvimento sustentável, né? Construções sustentáveis. E muitos de vocês pode ser que, porventura, precisem de um serviço voltado para a questão sustentável da empresa, tenha interesse, né, em adquirir esse serviço. Então é interessante esse grupo, né, e essa interação entre vocês, porque pode ser que alguns de vocês se tornem clientes uns dos outros, né? Nesse ciclo eu estou atendendo muita gente do comércio, muita gente de confecção, muito empresário dono de negócio voltado para alimentação também. Eu acho que é muito interessante essa troca de experiências aí, vai ser bem bacana, tá bom? Então, olha só, nesse momento agora eu vou passar um vídeo, tá? Um vídeo relativamente rápido, de 6 minutos, que eu preciso passar para introduzir o nosso encontro. A gente vai começar a falar então a respeito de produtividade, começar a falar a respeito de inovação, ok? Ok. Eu só peço que vocês desliguem por um momento o microfone para evitar um certo ruído, tá bom? Só um minutinho. Vou começar, tá? Qualquer coisa podem pedir para parar um pouquinho, pode interromper que eu dou atenção para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá falhando o vídeo ou tá rodando bem? A voz Tá falhando com o áudio para mim. O áudio ficou ruim? Tá falhando, assim, tá trêmulo. Ah, tá. Deixa eu pedir então para vocês desligarem a câmera de vocês por um momento, porque às vezes pode ser essa a questão. Como a câmera fica ligada, aí o vídeo tem interferência. Vou tentar mais uma vez. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo. O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor... Tá ruim ainda, não tá, gente? Muito ruim. Não tá dando para entender quase nada aqui para mim também, viu? Espera aí, só mais um minutinho, eu vou tentar mais uma vez. Caso não dê certo, eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem depois, tá? Tá ok. Tranquilo. Beleza. Vamos tentar de novo, mais uma vez.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae Rondônia e eu estou aqui para falar sobre... Gente, realmente está muito ruim. Eu peço desculpas, viu, porque eu não... Daniel, uma sugestão. Sim? O vídeo é curto, 6 minutos? Sim. É isso? Isso. Eu já tô com ele aqui na minha tela, para eu assistir na minha máquina. Sim, vocês acham que é interessante eu encaminhar aqui no link e vocês assistem aí? Acho que sim, né? Ele vai fazer... Eu já consegui aqui na internet. Ele vai fazer parte do treinamento de hoje? Como? Ele vai fazer parte do treinamento de hoje? Sim, esse vídeo é porque estava descrito na metodologia que eu precisava passá-lo, né? Mas eu tô vendo que tá dando problema no áudio, tá muito ruim. Alguma coisa relacionada à conexão com a internet, né? Mas olha só, como eu não quero perder muito tempo nesse encontro, eu vou deixar esse link para vocês acessarem depois e assistirem ele. Eu vou passar nesse momento direto, então, para minha apresentação. E aí, depois do encontro, se vocês tiverem interesse de acessar o link, ele está disponível ali no YouTube, aí vocês podem ficar à vontade, tá? Ok. Esse encontro é um encontro mais expositivo. Então, eu vou mais uma vez apresentar aqui a minha tela para vocês e eu vou começar a minha palestra. E na medida que eu for falando, se porventura alguém tiver alguma dúvida e quiser me interromper, pode ficar à vontade, tá? Então vamos lá, a gente já passou por essa apresentação de vocês aqui. Essa aqui era a palestra, né, que o rapaz lá do Sebrae ia dizer, né, infelizmente a gente não pôde. A gente não pôde apresentar, mas eu já disponibilizei o link para vocês. Então é o seguinte, olha, eu quero deixar alguns norteadores para a gente começar a pensar a partir de agora, que são as mudanças recentes que a gente está passando na nossa sociedade, né, a tecnologia e o impacto no modelo de negócio, né, que a gente possui, bem como o modelo de consumo que a gente tem em cada uma das empresas, o empoderamento do consumidor, ou seja, com o tempo nós passamos a ser cada vez mais exigentes, né, em relação aos produtos e serviços que são oferecidos para a gente. A tecnologia e a melhoria da produtividade na nossa empresa. E eu já deixo uma pergunta aqui para a gente começar a discutir, que é como buscar a melhoria da produtividade após a pandemia do novo coronavírus. Eu, particularmente, eu mudaria um pouco essa pergunta. Eu colocaria como buscar a melhoria da produtividade durante e após a pandemia do novo coronavírus. Levando em consideração que a gente ainda está na pandemia, né? A pandemia não acabou ainda. E ninguém sabe dizer exatamente quando que vai acabar. Então, a gente já precisa começar a pensar nessa questão relacionada à produtividade desde já, né? Então, essa apresentação, essa palestra vai ser dividida em 3 blocos e a gente vai discutir a respeito do que é produtividade, a respeito da importância da validação de desempenho e dos indicadores e a gente vai falar, por fim, a respeito do indicador que iremos trabalhar durante o programa. Então, o que é ser mais produtivo, né? O que significa isso? O Paul Krugman, que ele foi um economista muito renomado, que ganhou um prêmio Nobel de Economia, ele vai definir produtividade dessa maneira, olha, produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, se a gente relaciona o nível de produção de uma empresa com a quantidade de pessoas que trabalham nessa empresa, aí sim eu estou mensurando ali a produtividade de uma determinada empresa. Isso é de acordo com Paul Krugman, ok? Então, o que é produtividade, afinal, né? O que é isso? A produtividade está muito relacionada à questão da produção e do insumo. Então, ele traz alguns exemplos para a gente. Quantos carros por trabalhador uma montadora consegue fazer? Quantos quilos de mel por colmeia uma fazenda, né, consegue mensurar? Quantos litros de leite por vaca por hectare? Quantos pratos feitos por hora por trabalhador determinado restaurante consegue produzir? Ou quantos sapatos por hora uma sapataria consegue fabricar? Trazendo para a nossa realidade, gente, olha, a gente tem uma construtora, então em quanto tempo essa construtora consegue entregar uma obra?
A gente tem empresas relacionadas à confecção. Então, quantas peças de roupa por expediente por funcionário que eu consigo produzir na minha empresa? Ou a gente tem também empresas do segmento de alimentação, como uma empresa de sushi, uma empresa de cachorro-quente, que aí eu pergunto, quantos pedidos eu consigo soltar em um determinado tempo, né? Por exemplo, uma sexta-feira à noite. Dependendo do movimento da sexta-feira à noite, a gente precisa até desligar os aplicativos, porque a gente não consegue suprir aquela demanda de pedidos que a empresa tem, né? Porque é tão grande que a gente prefere parar os pedidos ao invés de oferecer um serviço que não venha atender e satisfazer o meu cliente. Então, aqui ele coloca esses dois exemplos aqui, ó, de 2 sapatos. Um é de uma empresa que vende um sapato a R$70 e o outro é de uma empresa que vende um sapato a R$700. Pode ser que essas duas empresas, elas tenham a mesma capacidade produtiva, mas essa empresa que vende o sapato mais caro, ela pode ser mais produtiva porque ela agrega valor ao seu produto. Então, esse slide ele serve justamente para vocês entenderem, né, o quanto eu estou gerando de riqueza no número de pessoas ocupadas. É isso que interessa para a gente. Para sabermos, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e ter indicadores para isso. A gente vai entrar, então, na questão da importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. Tem essa frase que eu também coloco para que a gente já passe a entender melhor como que funciona essa questão, que é do Norton e Kaplan, que eles expressam, né? Medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Então, se eu não faço a mensuração dos dados da minha empresa para entender a realidade da minha organização, eu simplesmente não tenho poder sobre ela. É isso que ele está querendo dizer. Então, por que eu preciso medir e avaliar? Eu coloco essas 3 características. Se eu meço e eu avalio a minha empresa, eu consigo comparar resultados e metas. Ou seja, eu consigo discriminar o que é expectativa e o que é realidade, aquilo que eu quero, né, para o meu negócio e aquilo onde eu realmente estou. Eu consigo identificar os problemas e suas causas e eu consigo coletar subsídios para ações corretivas. Eu já expliquei para alguns de vocês a relação que existe entre processos e indicadores, mas não foram para todos, então eu volto a falar mais uma vez. Os processos da nossa empresa, mesmo que eles sejam estruturados, documentados, eles sempre têm de ter relação com os meus indicadores. Porque não adianta eu fazer alteração em um determinado processo se eu não tenho um indicador para me dizer, olha, depois daquela alteração, a sua empresa melhorou X%. Então, mesmo que eu tenha documentado lá na minha empresa, dizendo os meus processos, né, de atendimento, de vendas, de produção, se eu não mensuro, né, a eficiência desses processos, não adianta de nada. E esses indicadores, os de operação e o de qualidade, sempre estarão de alguma forma relacionados com os meus indicadores financeiros. Se eu faço uma alteração na minha empresa, em algum processo, a minha parte financeira ela vai ser de alguma forma impactada. E aí, por meio desses indicadores, eu consigo estabelecer metas, porque mensurar por mensurar também não adianta nada. Aí eu estabeleço os processos, encontro os indicadores deles e assim eu estabeleço metas também para conseguir crescer com o meu negócio. Dentro desse conjunto de ferramentas que eu tenho, a gente encontra a base da administração, gente, que é o chamado PDCA. PDCA é planejar, dirigir, controlar e agir corretivamente. Então eu planejo o que eu vou fazer, eu dirijo as minhas operações, controlando-as, e depois, quando eu começo a identificar os gargalos da minha empresa, eu começo a agir corretivamente. E aí esse ciclo ele vai, com o tempo, né, girando de novo. Aí eu volto nos meus processos, volto nos indicadores e reavalio as metas. E assim vai, PDCA. Tá? É contínuo, é orgânico. Só um segundo. Daniel, planejar, dirigir, controlar... E agir corretivamente. É o PDCA. Tá bom? Então, olha só. Quanto aos indicadores de desempenho, né? O que é esse bendito indicador de desempenho que a gente tanto vai falar, né? Durante todo o programa, o foco do nosso programa serão os indicadores de desempenho, pessoal. São formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa. Eu sempre falei, né, no nosso primeiro encontro, um indicador não é só um dado, não é só um número, não é só o meu faturamento, não são só os meus custos, não é só o número de pessoas ocupadas na minha empresa, não.
os indicadores, eles são sempre a relação de um número para com outro. Então, eles vão aparecendo por meio de uma taxa, de um índice, de um percentual. Espera aí que entrou outra pessoa. É o Maurício Keller é o Maurício que entrou, meu consultor. Meu consultor sênior que entrou. E aí, Maurício, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Como é que estamos aí, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo também, 100%. Que bom. Opa, uma boa tarde para todos vocês, empreendedores e empreendedoras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns e que bom que estamos juntos aí nessa jornada aí inovadora, onde o principal objetivo nosso é sair bem nessa pandemia, né? Nessa dificuldade toda, buscando reduzir os custos, né? E também alavancar as vendas através de inovação. Eu creio que o Daniel... Você escolheu um bom instrutor também, tá? Parabéns. Que bom, obrigado, viu? Daniel, com certeza, é um expert aí na jornada, conhece muito bem da metodologia. Tenho certeza que ele vai ter a plena confiança de levar vocês aí também ao sucesso. É claro que ele entra com a metodologia, né? Vocês entram com as informações como conhecedores profundos que são de seus próprios negócios. E o Sebrae, logo na frente, depois do plano de ação, ele pode ainda ajudar mais ainda com outros programas, conforme a necessidade de vocês, né? Mas pode prosseguir, Daniel. Perdão aí, entrar aí, cortando o seu bate-papo. Obrigado, Maurício. Deixa eu só pedir para a Letícia, tem como você fechar seu áudio um pouquinho, Letícia? Obrigado, viu? Enfim, pessoal, então vamos voltar aqui. Então, quanto aos indicadores de desempenho, né? Eu estava falando que são formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa. Sempre vai ser, os meus indicadores sempre vão ser a relação de um número para com o outro. E eles são expressos por meio de taxas, de índices, de percentuais, de porcentagens, tá? Então, para que eles são utilizados, os meus indicadores? Para acompanhar os resultados obtidos na minha organização, para coletar subsídios para a tomada de decisão. Então, eles me ajudam na tomada de decisão, né, expressando ali a verdade da minha empresa, o que de fato está acontecendo. E eles servem também para comunicar o desempenho desejado e resultados obtidos à equipe. Eu acho muito interessante quando um empresário ele tem esse interesse em compartilhar com a equipe a questão dos resultados da empresa. É muito interessante, porque a equipe fica informada, fica motivada para participar, para correr atrás das metas, para atingir melhores resultados, ok? Então, olha só, é preciso conhecer. Nós não vamos avaliar todos os indicadores, até mesmo porque isso é impossível, né? É impossível para um empresário, levando em consideração todas as atividades que ele tem para fazer dentro da empresa, ele avaliar todos os indicadores. Então, a gente precisa selecionar quais indicadores são os corretos naquela situação da empresa, naquele momento, para sermos mais assertivos. Então, como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam seu desempenho? Pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa. É por isso que é muito importante a gente fazer o radar. Todos vocês passaram pelo radar para que a gente tenha a capacidade de enxergar a situação da empresa, entender aonde estão os seus gargalos, as dificuldades, os problemas, para que a gente desenvolva ali os indicadores que vão de impacto com os gargalos da minha organização, tá bom? Então, para caminharmos em direção ao melhor desempenho possível, é para isso que serve. Então, vamos refletir. Eu deixo duas perguntas para a gente também já passar a pensar e a refletir nesse momento. Quais aspectos mais impactam no desempenho da minha empresa? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? É muito importante a gente pensar a respeito disso, principalmente no nosso terceiro encontro. No nosso terceiro encontro, a gente vai fazer o mapeamento dos problemas, né? A gente vai iniciar o plano de ação. Então, nesse momento, eu já preciso ter essas informações em mãos para a gente ser mais eficiente no nosso encontro. Porque a gente vai chegar em uma hora que eu vou perguntar, e aí, Ângela, por exemplo, a Ângela, qual que é os maiores gargalos, os problemas da sua empresa hoje? Aí ela vai começar a me falar, olha, eu estou com um problema aqui, esse é meu problema, essa é a minha questão, é o meu gargalo, e a gente vai começar a relatar isso lá no encontro de número 3. Então, olha só, que indicadores acompanhar? Se a gente não vai e nem tem interesse de acompanhar todos, quais que é que a gente vai acompanhar?
deve-se acompanhar indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam na empresa ou que, no momento, representam gargalos. Foi o que eu falei para vocês. Mas existem alguns indicadores, conforme eu já havia falado com alguns empresários, que são indicadores básicos para todo tipo de organização, seja uma confecção, um restaurante, uma construtora, uma consultoria, que são principalmente indicadores financeiros, né, pessoal? Por exemplo, a lucratividade e a rentabilidade do meu negócio. A lucratividade do meu negócio eu já adianto para vocês, mas a gente vai chegar em um momento que vai falar mais a fundo a respeito disso. A lucratividade do meu negócio é o quê? É para entender se as vendas elas são suficientes para pagar os meus custos e despesas e ainda gerar lucro para mim. Isso está muito atrelado à precificação do meu produto ou do serviço que eu presto. Será que eu estou de fato precificando o meu produto ou serviço da forma correta? Será que aquilo ali é suficiente para pagar os meus custos e despesas e ainda gerar lucro para mim? Então esse indicador, independente do tipo de empresa, a gente tem que saber falar. E a rentabilidade também. A rentabilidade é a relação do lucro líquido da empresa com um possível investimento. Então, ele mede o retorno que o investimento pode proporcionar para o meu negócio. Se eu vou fazer um investimento em marketing, em uma nova estrutura da minha empresa, né? O seu Jaime, ele disse aí que ele está querendo ampliar as estruturas físicas da empresa dele. Então, ele precisa saber me dizer, né? Se aquele investimento vai ser ou não adequado para o negócio dele. Tá bom, gente? Eu deixei mais uma frase, que é essa frase aí do Peter Drucker. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, mais uma vez, eu volto naquela questão da importância dos indicadores e da relação que ele tem com as metas. Se eu consigo mensurar as atividades da minha empresa, eu consigo estabelecer metas e fazer com que o negócio ele passe a faturar mais. Eu estabeleço metas e aí eu vou aí trabalhando, né, por meio dessas metas, desses índices e indicadores, para fazer com que o meu negócio só venha melhorando cada vez mais com o tempo. Então tá, gestão do desempenho empresarial. Tem-se aí 5 etapas para fazer essa gestão. A primeira é por meio da definição dos indicadores de desempenho e de suas metas. Depois que a gente faz essa definição, né, que a gente compreende quais são os indicadores de desempenho e as metas relacionadas a ele, a gente já passa para o monitoramento dos resultados, que é a coleta dos dados e a atualização dos sistemas de controle. Gente, essa parte aqui é muito importante, porque não adianta a gente querer ter indicadores se a gente não faz a coleta assertiva dos dados, que é aquele trabalho de formiguinha mesmo, ó, lançamento no sistema todo dia, ou registro no livro caixa todo dia do que está saindo, do que está entrando, né? Então eu preciso todos os dias, né, constantemente, frequentemente, atualizar os meus sistemas de controle, né? E lançando lá as minhas vendas e lançando os meus custos para ser cada vez mais realista, né? Para que os meus indicadores expressem de fato a realidade da empresa. 3. Análise desses resultados, né? A gente faz a mensuração dos dados e analisa esses resultados. Depois a gente passa para a comunicação dos resultados à equipe, aí mais uma vez aparece. Não adianta só estabelecer metas, gente, principalmente para quem trabalha com venda e no comércio, e não repassar isso para a equipe, não repassar o desempenho da empresa como um todo, né? Eu entendo que não são todas as informações relacionadas à gestão da empresa que a equipe precisa ficar sabendo, não é tudo não. Mas em relação ao desempenho, a questão das vendas, da produtividade é importante, porque isso acaba motivando os meus funcionários, né? E por fim, desenvolver as ações necessárias. Mais uma vez, os indicadores, a gestão por meio dos indicadores, ela é interessantíssima, porque ela te permite tomar ações, né, e ações mais efetivas no seu negócio. Esses dados eles vão esclarecer as suas ideias para que vocês sejam mais assertivos na tomada de decisão. Então, quanto à análise dos resultados dos indicadores, quando a gente tem indicadores e a gente começa a interpretar esses indicadores, a gente pode chegar em 2 resultados. Um que seja favorável, um que seja positivo, que seja bom, e outro que seja insuficiente para o que a gente quer para a empresa. Então a gente precisa saber interpretar o contexto em que estão inseridos esses valores aí. Ok? Então olha só, a situação ideal, né, que todo empresário gostaria de se ver,
está dentro ou acima do esperado, né? Quando ele vai lá fazer a gestão por indicadores, ele fala, nossa, de fato, esse indicador está dizendo que a minha produtividade está dentro ou acima daquilo que eu esperava, né? Daquilo que eu estabeleci como meta. E quando a gente se depara com essa situação, a gente identifica os fatores que facilitaram ou dificultaram para a gente atingir esses resultados e a gente redefine a meta ou confecciona um novo indicador. Então, atingimos a meta, vamos lá, redefinir essas metas para trabalhar mais para a empresa crescer. Ou a gente vai lá e muda o indicador. Esse indicador está ok, está tranquilo, eu passo para um próximo. E também tem aquela situação indesejável, né? Que é uma situação quando está abaixo do que foi esperado. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente passa a realizar análise para identificar os problemas e as causas do porquê que aquele resultado não está bom, né? Então, olha só, o que é um problema para a gente, né? O que significa isso, ter um problema na empresa? É quando o resultado do que eu espero, ele está diferente do que eu desejo. É isso que é problema. Quando o resultado está diferente daquilo que eu desejo. Eu vou dar um exemplo. Numa confecção, quando alguém vai lá e fabrica lá as suas camisetas, e aí porventura tem um excesso de linha aqui, ó, na camisa, na manga da camisa. Aquilo ali é um resultado diferente do que a pessoa, do que o empresário planejou. E se está diferente, significa que tem um problema de processo, um problema de produção. Né? E aí a gente precisa entender a causa desse problema. Por que foi que ficou uma linha sobrando ali na minha camisa? Essas causas, elas estão relacionadas às razões que provocaram esse resultado diferente. E a gente precisa entender qual que é a raiz dos problemas que a gente está passando na empresa, não só ir lá e resolver pontualmente o problema. E para isso, para entender a raiz do problema, a gente usa essa técnica, que se chama a técnica dos 5 porquês. Né, que é uma técnica que parece até ser infantil, né? Quando uma criança está lá perguntando, mas por que isso acontece? Mas por quê? Por que é assim toda hora, né? E aí ele dá um exemplo para a gente aqui, olha, vamos supor que uma determinada empresa aí, um produto não chegou no prazo combinado com o cliente, atrasou, o produto atrasou. A gente tem que se perguntar, tá, mas por que esse produto atrasou? Porque o tempo de produção excedeu o estimado. A gente para de perguntar aí? Não, a gente tem que entender o porquê que o tempo de produção excedeu. Por que excedeu? Aí o exemplo diz, olha, excedeu porque a ordem de serviço demorou para ser gerada, né? Ela não chegou dentro do prazo. E aí, mais uma vez, mas por que a nota não chegou dentro do prazo? Aí o exemplo diz, né, olha, não chegou dentro do prazo porque a equipe está sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então veja só a importância, para esse exemplo aqui, a importância de se estruturar processos bem definidos. Se eu estruturo processos bem definidos, a equipe não vai ficar sobrecarregada e assim a ordem de serviço vai ser gerada de uma maneira adequada e suficiente e assim a ordem vai chegar na produção dentro de um tempo que eu quero e automaticamente o produto vai chegar no meu cliente dentro do prazo esperado. Tá vendo como que a empresa ela funciona como se fosse uma engrenagem? Se eu tenho um problema lá nos meus processos e eu resolvo o problema dos meus processos, o cliente que está lá esperando pelo produto e serviço dele, ele vai ser beneficiado com isso, tá bom? Então, descobrindo as causas dos problemas, pode-se desenvolver ações necessárias. No caso desse exemplo, como ele descobriu que a causa do problema estava nos processos, ele vai poder falar, não, então a gente precisa estruturar melhor esses processos para que o meu cliente seja beneficiado com isso. Ok, então, chegando aqui no fim, né, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre os indicadores que iremos acompanhar. Para fazer o cálculo da produtividade do trabalho aqui nas empresas de vocês, a metodologia ela usa esse cálculo aí, ó, que eu já falei no primeiro encontro, né, que é a mensuração da produtividade, que é o T inicial, o T0 e o T final. Como que vai fazer esse cálculo? É o faturamento bruto da empresa, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. Eu vou destrinchar cada um desses itens aí. Eu sei que alguns de vocês sabem muito bem o que é cada um deles, mas eu preciso dizer como que se encontram esses valores, tá? O faturamento bruto da minha empresa é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês. Ou seja, é o faturamento total do meu período. É tudo aquilo que está relacionado, gente, à venda do meu serviço ou dos meus produtos.
Então, a unidade de medida é em reais, tá? Em números, em reais, e não consideram receitas extraordinárias para se fazer esse cálculo do faturamento bruto, não. Como a venda de ativos, né, que é a alienação, ou com aplicações financeiras, que, por exemplo, um aporte societário. Quando a empresa está passando por dificuldade, o que é que um dos sócios costuma fazer? Tira o dinheiro do bolso dele e fala que, ó, a empresa está passando por dificuldade, então eu vou fazer um aporte financeiro, né? Tá aqui, ó, um valor X para a gente passar por esse período de dificuldade. Esse aporte financeiro não entra no cálculo do faturamento bruto, não. Faturamento bruto, então, é isso, é tudo aquilo que eu vendo como mercadoria ou serviço no meu negócio, dentro de um mês. Em relação aos custos variáveis, tem uma curiosidade aqui, porque dependendo da empresa, os meus custos podem ser tanto variáveis quanto fixos, né? Então, os custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas, que é aquele chamado regime de competências, né, gente? Então, não inclui custos fixos, como salários, aluguéis e outros não. Os custos variáveis é uma coisa e os custos fixos são outras. A gente só vai trabalhar com os custos variáveis nesse momento. Mas, como eu disse para vocês, dependendo da empresa, existem custos variáveis que, na verdade, são custos fixos. Né? Por exemplo, eu estou atendendo muitos escritórios nesse ciclo. Escritório de engenharia, né? No caso da Paris 4 aí também, eu acredito que isso seja, a questão da água e da luz seja custos fixos, então não vai entrar no caso da Paris 4 nesses custos. Porque todo custo variável está relacionado com a minha atividade, né? É isso que ele está falando aqui, relacionado com o nível de atividade. Então, quanto mais eu vendo, mais os meus custos variáveis aumentam. Se eu vendo pouco, os meus custos variáveis diminuem. Esse é um exemplo muito claro a respeito do que vem a ser os custos variáveis, ok? E por fim, tem o número de pessoas ocupadas, mas eu vou falar um pouco a respeito dessa planilha aqui que eu tenho. Para fazer o levantamento dos custos de vocês, eu sei que alguns de vocês têm sistemas muito complexos, sistemas muito avançados, que têm a capacidade de me oferecer, assim, em poucos cliques me oferecem aí esses valores que eu preciso. Então, para aqueles que não têm sistema, não conseguem ainda fazer uma gestão adequada dos custos, eu tenho disponível essa planilha aqui, ó, essa tabelinha. E aí, a gente já começa a migrar aquelas pessoas que não fazem esses registros de forma digital, a gente já começa a migrar para o ambiente digital aqui. A gente sai do físico, sai da anotação na agenda, no caderno, e passa aqui para a planilha. Eu sei que é uma planilha muito básica, muito simples, mas a gente já pode começar, para aqueles que não fazem esse levantamento, já é alguma coisa, ok? E Daniel, você só pode repetir para mim, é faturamento bruto menos custo variável? Isso, é que ó, o faturamento bruto da empresa, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas no negócio. Ah, tá. Ok. Obrigado. Por nada. Eu tô indo muito rápido, gente? Às vezes. Às vezes, né? Tá tranquilo. Tá bom, então. Olha só, a gente já tá caminhando pro final já. Olha só, em relação ao número de pessoas ocupadas. O número de pessoas ocupadas no meu negócio é a referência do número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, sendo remuneradas ou não, independentemente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Essa é uma definição do que é o número de pessoas ocupadas no meu negócio, e aqui eu vou dizer o que inclui nesse número e o que não inclui nesse número. Então, quando vocês estiverem lá, eu posso até disponibilizar esses slides para vocês depois, tá? Para quem tiver um interesse. Então, quando vocês estiverem lá fazendo o cálculo, né, da produtividade, levando em consideração o número de pessoas ocupadas, quem que vocês vão incluir nesse número de pessoas ocupadas? Os sócios e proprietários da empresa, os familiares que estejam ocupados na empresa de alguma maneira, se eles estão ali na empresa exercendo alguma função, eles entram nesse cálculo também. As pessoas de férias, que estão de férias no seu negócio, elas também entram. As pessoas em licença de até 15 dias e os profissionais da lei de salão parceiro. Esse salão parceiro não interessa para nenhum de nós, porque eu não tô atendendo nenhum salão de beleza, né?
Mas se eu, porventura, estivesse atendendo algum salão de beleza, esses profissionais aí entrariam no cálculo da produtividade. Mas como não está, então não faz muito sentido para a gente. E aqueles que não são inclusos no cálculo dessa produtividade? Estagiários e menor aprendizes. Aqui, gente, eu não concordo muito em estagiário não entrar nesse cálculo, tá? Mas é o que o programa tem a oferecer. Porque eu me lembro que eu já fui estagiário, gente, eu era tão produtivo na empresa onde eu estava, eu pelo menos entendo que eu fazia diferença ali naquele ambiente, viu? Mas para o cálculo da produtividade, tem estagiário que é muito produtivo. Tem estagiário que trabalha até por 2, 3 funcionários, dependendo do que ele faz ali. Mas nesse cálculo ele não vai entrar, tá? Nem o estagiário e nem o menor aprendiz. Não entram pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa. Não entram prestadores de serviço com características de não subordinação, tá? E não entram pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias, né? Que é aquela licença maternidade e outras. Beleza? Então, gente, vamos concluir, então, tudo que eu falei, fazer um apanhado aqui de tudo. Eu preciso deixar algumas atividades para vocês para o nosso próximo encontro, né, que são os registros desses dados. Vocês já precisam começar a registrar, aqueles que não registram, precisam começar a me identificar, né, esses dados, para que a gente lá no terceiro encontro comece a identificar também quais são os indicadores que estão atrelados a esses dados e comece a trabalhar nessa questão. E também a gente já tem que pensar nas questões que a gente vai trabalhar no decorrer do programa, né? Então, mais uma vez, quais são as nossas dificuldades? Quais são os nossos gargalos na empresa hoje? O que a gente gostaria de trabalhar hoje no nosso negócio? Como que o programa Ali pode me ajudar? Como que o Daniel pode me ajudar? É por meio de uma consultoria especializada? Se eu identificar que é uma consultoria especializada, eu vou falar para ele, ó, eu acho que pelo que a gente tem que fazer hoje para melhorar meu negócio é uma consultoria em marketing, ou uma consultoria em processos, ou então não, eu acho que o problema aqui é vendas no meu negócio, viu? Vamos desenvolver processos e ações para ir diretamente nas vendas dos meus serviços ou dos meus produtos, né? E aí a gente vai estruturando isso aí a partir do próximo encontro. Esse próximo encontro, ele vai acontecer exatamente como o primeiro encontro. Eu vou entrar em contato com vocês, todos vocês, ainda essa semana, e vou falar, olha, e aí, que dia que fica melhor para você? Eu tenho esses horários disponíveis, você pode tal dia, pode tal hora? E aí a gente vai se organizando aí até que todos sejam atendidos, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar. Tranquilo. Deixa eu parar de compartilhar minha tela que eu não tô vendo vocês. Então, gente, olha só, eu gastei 48 minutos no encontro. Foi nem 1 hora. Mas é porque também teve um número muito reduzido de empresários, né? Eu estou atendendo hoje, são 17 empresas, né? E poucos empresários vieram nesse primeiro momento. Para aqueles que não puderam participar, eu vou tentar realizar esse encontro mais uma vez durante a semana. E aí, se porventura, mais uma vez, eles não puderem participar, a gente vai tentar, não só eu, mas todos os ALIs, juntar todos esses empresários aí que não puderam participar e tentar fazer com que todos participem do programa também. Tá bom? Agora eu preciso do feedback de vocês. O que vocês acharam de tudo que foi falado, tudo que foi exposto? Vocês acreditam que é isso mesmo, a gente está indo no caminho certo, que a gente vai conseguir trabalhar junto, conseguir melhorar a situação de vocês? O que vocês acham? Quero ouvir. Eu acho que está ótimo, Daniel. Você está indo por um caminho muito bom, tá legal, tá tranquilo para entender. E eu queria saber, esse PDF você vai passar ele para a gente dar um... Sim, eu posso passar para vocês. É interessante você passar para a gente dar uma... Tá muito legal. Obrigado, Luciano. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que a Letícia não se apresentou, né, gente? E aí, Letícia? Seu som tá desativado, tá? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você quer falar quem é Tô com cara do você? hospital. Quer falar sobre o seu negócio rapidamente? Meu nome é Letícia, prazer, desculpa o atraso.
Sou empresária no ramo alimentício, tenho um restaurante de comida japonesa. Meu nome do restaurante chama Ile Sushi e estou aqui para melhorar, para crescer meu negócio. Eu acho esse índice bem importante que foi passado, a questão do professor, né? Até vamos colocar em prática isso aí. Estou fazendo um levantamento de dados que você tinha me passado. Sim, é isso aí, Letícia. Obrigado. Agradeço. Gente, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem mais algum apontamento para fazer? Eu gostei muito, achei bem interessante o que você falou e assim também vou querer o PDF desse material que você apresentou para gente. Tá bom, eu vou mandar para todo mundo. Beleza. Então é isso, gente. Eu agradeço, viu, pela presença de vocês, pelo compromisso de vocês terem vindo, viu? Muito obrigado mesmo, que significa muito para mim, né? Porque a gente é uma troca, né? Eu por meio do que eu tenho, né, que é a metodologia, a base da administração, a gente vai trocando experiências e junto com vocês a gente vai crescendo tudo em prol do benefício mútuo, né, da nossa sociedade. Tá bom? Ok. Então, beleza, muito obrigado, boa tarde, bom dia de serviço, boa semana de trabalho para todo mundo. Valeu. Beleza, muito obrigado. Beijo também. Valeu. Tchau, tchau.